Hoje eu vim trazer um assunto que eu sei que vocês gostam muito, é sobre a organização. Já tem um vídeo aqui meu, né, falando sobre organização e obediência, mas esse vídeo Deus me inquietou para falar sobre 3 tipos de organização que a gente precisa ter em nossa vida, que é muito importante para o agir e para o trabalhar de Deus, né? Tem um ditado que minha mãe fala que a gente sempre pede a Deus um milagre e quando esse milagre chega, a gente ainda não está pronta para receber. E isso eu venho trazendo para a minha vida, porque muitas vezes eu vi o trabalhar de Deus na minha vida e eu ainda não estava pronta. Então a desordem, ela acaba atrapalhando o fluir de Deus em nossa vida. Então eu trouxe 3 formas de organização que Deus pediu para que eu trabalhasse na minha vida. A organização do nosso lar, né? A organização financeira e outra organização que foi da nossa mente. E como que eu trabalhei isso na minha vida? O primeiro passo, né, eu gosto de usar, eu sempre falo daquilo que eu vivi, que eu tive experiência, e uma das minhas maiores experiências foi na minha casa, né? É, eu sempre pedi a Deus uma casa maior, e quando eu morava num apartamento menor, eu conseguia dar conta ali, organizar do meu jeito, né? E às vezes Deus dá algo pra gente que a gente não tá pronta ainda, né? E quando eu recebi a casa, quando eu fui morar numa casa, eu com 2 filhos, sem ninguém para me ajudar, eu vi que a desordem se instalou ali, porque humanamente eu não conseguiria organizar a casa, trabalhar, dar conta de filho, né? A gente que tem uma vida hoje em dia corrida demais, acabava que ficava sempre tudo ali na desordem, né? O caos, eu costumo dizer. Não é que eu sou, não tô falando, você não é bagunça, é bagunça, gente, não é falta de higiene, era bagunça, né? Eu mesma sou uma pessoa muito bagunceira. E aí, com 2 crianças, marido, mais animais, tudo virava uma bagunça. Era aquela correria, a gente vivia na correria, e aquilo me tirava muita paz, muita. E eu sempre questionava Deus, e Deus sempre me respondia, você me pediu. Então era tipo assim, você me pediu e você não estava pronta, né? Então Deus me deu, e eu não estava pronta para entender eu nunca pensei que uma casa ia dar tanto trabalho, né? Que um espaço maior ia exigir tanto de mim. E aquilo foi me causando um desgaste muito grande, um desgaste mental. Porque a casa organizada, segundo meu filho, ele traz paz. E realmente, eu não encontrava no meu lar paz, assim, paz interior. Muitas vezes eu preferia ficar na rua do que voltar para casa, porque eu falava, eu chego em casa, eu começo a trabalhar mais do que na rua, do que no meu próprio trabalho, né? E aí eu falava, vou colocar alguém para organizar e tal. E aí, graças a Deus, veio uma pessoa para me ajudar, e não todos os dias. Mas a bagunça continuava, porque eram coisas corriqueiras do dia a dia. Nem que ficasse uma pessoa ali 24 horas, não conseguia manter aquela organização, né? E eu sempre questionando a Deus, e Deus falava para mim, né? Tocava lá no meu coração, me inquietava. Você tem que começar a organizar. Usa as armas que você tem. Então eu tive que parar para fazer um planejamento, porque eu entendi que Deus, ele não trabalha na desordem, né? Porque aquela coisa, aquela bagunça me incomodava tanto, aquelas coisas fora do lugar, que tirava o foco de Deus. Eu não conseguia. Às vezes eu tirava o domingo, o dia que eu tinha que ir para a igreja, eu falava, não, eu vou ficar em casa, eu vou arrumar a casa. Eu ia tentar, né? Gente, era um verdadeiro caos. Assim, eu olhava e falava, pra que eu preciso de tanto espaço se eu não tô conseguindo dar conta? E aí eu começava a murmurar e reclamar. E Deus sempre falou, olha, eu não trabalho na desordem, organiza, organiza. Então eu fui parar para refletir, né? Comecei a refletir sobre como eu poderia melhorar minha casa, como eu poderia ter amor e ser grata por tudo aquilo que Deus estava me dando, né? Porque eu entendi que Deus estava me dando tanto, às vezes quando Deus te dá mais, Ele cobra mais de você. E eu comecei, aos poucos, a organizar minha casa, né? Eu comecei a fazer uma planilha, e essa planilha incluía um dia limpar banheiro, um dia organizar a sala, outro dia o quarto. Conversei com meu marido, lógico, porque quando a gente não tem pessoas para nos auxiliar, a gente precisa aproveitar ali quem a gente tem do lado. Então, o meu esposo ficava responsável por uma parte, eu por outra, e as crianças por outra parte. Então, tudo aquilo que as crianças conseguiam fazer, a gente falava com eles, ó, vocês precisam fazer isso aqui para ajudar a mamãe, o papai, né? A casa precisa estar em ordem. E assim foi como eu consegui manter em ordem. Eu venho conseguindo, porque organização de uma casa não é uma coisa fácil, né? Aquilo ali te tira paz, te tira o sossego, a não ser que você adore viver no meio da bagunça, mas é o que eu falo, o trabalhar de Deus ali na minha casa não estava acontecendo. Eu estava tão focada naquelas coisas fora do lugar que eu não conseguia meditar, eu não conseguia orar direito na minha casa, só tinha um espaço que eu conseguia orar, era o meu quarto. Fora isso, era tudo muito fora do lugar.
E aí a gente escolheu, tipo, 2 vezes por semana, 3 vezes, ou sempre uma vez por semana, uma coisa vai para o lugar. Um dia de lavar roupa, um dia de catar, foi assim que eu comecei a organizar o meu ambiente, né? E quando está organizado, sim, a gente consegue estar mais conectado com Deus, a gente consegue ser mais grata, a gente consegue olhar para o lado e ver, nossa, quanto Deus fez na nossa vida. Hoje em dia eu consigo ser grata por Ele ter me dado um espaço maior para morar, né, já que a minha família cresceu. E a outra questão era a questão financeira. Eu tenho um vídeo aí que eu falo como eu saí das dívidas, né? Já tem um tempinho, depois vocês dão uma olhada, que eu passei também a vida inteira, eu sempre trabalhei muito, eu sempre fui uma guerreira em questão de trabalho, eu nunca, quem me conhece sabe, nunca fugi de trabalho. Estava trabalhando, mas eu nunca estava colhendo os frutos do meu trabalho, né? Tinha ali também uma desorganização financeira, porque eu não tinha. Eu só me preocupava em trabalhar, não me preocupava em fazer um planejamento, em organizar minhas finanças. E volta e meia eu me questionava por que que eu não vejo render, eu não vejo. Quando Deus nos confia recursos, Ele pretende que a gente administre bem os nossos recursos, porque muitas vezes não é a falta do dinheiro, muitas vezes é a falta da administração daquilo que você ganha. Então, eu comecei a fazer um trabalho de organização, de anotar tudo que eu gastava, de tirar aquilo que não era necessário, de apertar mesmo as finanças e de trabalhar um pouco mais e trabalhar de forma sábia, né? Porque às vezes a gente está trabalhando, mas não está trabalhando da forma inteligente. Os problemas financeiros, eles sempre também me sugaram muito minhas energias, me desgastaram muito, porque eu sou empreendedora, né? E a vida da empreendedora, você se sente muito sozinha, muitas vezes você não entende o que está acontecendo, porque a empreendedora ela acaba fazendo muita coisa. Então eu me sentia muito perdida e buscando ao Senhor, pedindo direção, porque eu sei que Deus é a direção, é o caminho, é a luz. Deus, eu fui conseguindo administrar minha vida financeira, porque eu precisava de paz, né? Então, a vida financeira organizada, ela vai te trazer paz. Às vezes, aquilo que você pode fazer, não peça para Deus. Vá lá você mesmo e faça, porque Deus ele te dá a condição para que você faça isso. Mas às vezes a gente está tão focada ali no problema, e a gente deixa de enxergar a solução. Então, a vida financeira em ordem, Deus vai trabalhar mais na sua vida. Os caminhos vão ficar abertos para que seu milagre chegue. E aí só falta a nossa mente, né? Depois que tudo isso, que eu comecei a fazer isso, eu ainda sentia que minha mente ficava muito cansada, que eu estava muito ocupando a minha mente com coisa inútil. Coisas muitas vezes que não me fazia crescer, que não me edificava, que me afastava de Deus. Então, para a gente entender o chamado de Deus, ouvir a voz de Deus, para a gente estar próxima dele, a gente precisa estar com a nossa mente limpa. E hoje em dia o que mais a gente escuta são pessoas dizer que está com uma estafa mental. Eu mesma já passei várias vezes por isso. Por quê? Porque a gente não está com a mente organizada. Transtornos, medos, te paralisa e te causa desespero, te causa fobia. Gente, é tanto tipo de coisa que uma mente bagunçada, uma mente cheia te causa depressão. Então, a nossa mente precisa estar voltada e limpa para o Senhor. Durante o meu processo de limpeza mental, né, eu comecei a tirar na televisão excesso de informação e notícia que não me acrescentava em nada, nada. Uma outra coisa também que eu parei, assim, as pessoas são muito fofoqueiras, né? E toda hora elas te trazem, ou elas tendem a te trazer fofoca ou problemas. As pessoas, elas adoram espalhar isso. E não é isso que Deus quer, porque a vida não é só de fofoca, de problema, de violência. Então, toda vez que alguém vinha falar sobre problema comigo, eu evitava. Não é que Deus, você não é amiga, não é isso. É porque às vezes as pessoas elas vêm trazendo problema de outras pessoas, elas vão pegando aquela carga toda e aí elas jogam em cima de você. E quando é de noite você fica pensando naquelas coisas. O máximo, gente, que a gente pode fazer é orar e direcionar essas pessoas. Agora, absorver, eu já fui muito esponja, muito esponja. Tudo que as pessoas falavam, eu absorvia aquilo pra mim. E quem estava se adoecendo era eu. Então eu parei, literalmente, eu parei de ver televisão, jornais sensacionalistas. Eu passei uma época que eu só assistia filme de Natal, porque era tudo perfeito e acalmava a minha mente. Música que agitava muito, também não me fazia bem. Então eu comecei a botar louvores na minha casa, né? Tem muitos louvores bonitos, que são edificantes, que trabalhavam a nossa mente, que deixa a gente mais calma, mais em paz. Eu comecei a ler mais, que a leitura me acalmava. Então a gente precisa ter uma mente limpa para o Senhor, né? Palavras negativas. Tem gente que passa o dia todo profanando palavra negativa. Eu já vi pessoas da igreja mesmo, cristã, que fica o dia todo falando mal dos outros, fica o dia todo falando palavras de derrota para a vida das outras pessoas. Que fica falando que Deus vai pegar aquela pessoa. Gente, isso para mim é uma praga. Isso é praga. E aí eu comecei a me afastar desse tipo de pessoas, sabe? Que palavras negativas, palavras que te deixam para baixo, filmes que te deixam agitada, violência, fofoca.
Todas essas coisas, elas fazem mal para nossa mente, né? Então se afaste de pessoas que te causam esse tipo de sensação, que trazem notícia ruim. Eu tenho amigas que só falam comigo quando elas me falam coisa de morte ou de desgraça. É impressionante como elas estão conectadas com aquilo. E eu não me conecto com isso. Tem coisa que não tem o que a gente fazer, né? Para que a gente precisa saber? A gente já ora, já pede a Deus ali o livramento o dia inteiro. Então o Senhor, ele queria trabalhar na minha mente. E ele falava, olha, não fica escutando, não espalha fofoca, não se afasta de pessoas desse tipo que só traz derrota para sua vida. E eu literalmente fui fazendo uma limpa na minha vida, né? Não é que eu parei de falar com as pessoas. Hoje em dia, eu não dou tanta importância a isso que essas pessoas falam. E quando elas vêm me falar, eu falo, olha, isso não é legal de falar, eu falo. Não é legal de falar, isso não vai te edificar em nada. Se afasta de pessoas assim, e essas pessoas não te fazem bem. A gente também tem que ter ali o poder de corrigir essas pessoas para que elas entendam que a gente não quer, que não vai fazer bem para nossa mente, né? Eu conheço uma pessoa que ela fica o dia todo vendo filme de terror. Não, filme de terror não, de jornal. Essa pessoa, ela fica o dia todo vendo filme de... Ou é filme de terror, ou é jornal, assim, super sangrento. O que que isso vai te acrescentar na tua mente? Hoje em dia ela vive com medo, com depressão. Então aquela energia toda acaba te sugando. Foram coisas que Deus pediu para que eu fizesse, né? E eu me afastei literalmente da TV, eu entro no YouTube só para ver aquele que me interessa, o que está acontecendo no mundo. Eu vejo lá o que está acontecendo no mundo. Demais, eu não vejo, gente. Então foram essas coisas que eu trouxe hoje para vocês, que vocês façam organização na vida. Vejam aquilo que está te incomodando, porque Deus ele fala através incomodando uma, duas, três vezes, ele está ali tocando. Se organiza a sua casa, organiza a sua mente, organiza suas finanças, para que quando você orar, Deus ele fale literalmente com você, você esteja limpa, vazia, leve, para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Esse era o recado de hoje, né? A sua mensagem estava um pouco conturbada, porque está escurecendo, avião passando, cachorro latindo, mas eu acredito que o essencial de que Deus queria que eu falasse aqui, eu já falei nesse vídeo. E se você chegou até aqui, e se você está passando por alguma dessas situações, né? Deixa seu nome aqui, conta a sua experiência, como é que foi, Deus já falou com você dessa forma, esse vídeo te edificou de alguma forma? Conta aqui pra gente, tá? Que eu vou adorar saber. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e aproveita para assistir meus outros vídeos que eu já deixei aqui, tá bom? Até a próxima, semana que vem